aí, pessoal, começando mais um episódio aqui do All Connected, podcast do Grupo Eletrolar, para falar de tudo relacionado ao varejo, mas também de eletromobilidade e do futuro da mobilidade. A gente, né, tem falado bastante aqui sobre tudo que for relacionado, tudo que é relacionado a esse mundo de eletrificação, o tanto que o Brasil está investindo e está aceitando esse tipo de carro também, esse tipo de novidade. E para conversar mais sobre esse mercado, a gente está aqui com o Luiz Fernando Guidorzi, que é diretor de marketing da GAC, marca que chegou recentemente aqui no mercado, né, Luiz? E acho que tá fazendo bonito, o pessoal tem gostado. Prazer ter você aqui com a gente. Prazer é meu, obrigado pelo convite. Realmente chegamos aqui no Brasil no começo desse... Na verdade, no final do ano passado, mas começamos a vender em junho, julho desse ano de 2025 e está sendo um baita desafio para a gente, um mercado super competitivo, com um monte de produto legal. Está sendo legal esse início de operação aqui no nosso grande país, Brasil. É um início aquecido, né? E você já veio de outras empresas chinesas também, então você tem um histórico aí de trabalhar com esse mercado e também com a China. O que você aprendeu nesse tempo, assim? Eu acho que, da minha percepção, a gente estava conversando aqui, né? O chinês, ele está entendendo muito o mercado ocidental, ele está buscando aprender muito com o mercado ocidental, ele é aberto a Sim, aberto a ouvir, aberto a sim. adaptar. Sem dúvida. Eu tive o prazer de trabalhar querendo ou não, eu trabalhei muito tempo no mundo automotivo. Então, eu fiquei muito tempo nas ocidentais, fui das americanas, inglesas, e depois eu mudei para o lado das chinesas desde 2022. Fui GWM, agora estou na GAC. E é assim, não sei se dá para comparar, sabe? É um outro mundo, a agilidade, a questão de ouvir, entender o consumidor. Eu acho que as empresas chinesas, essa nova mobilidade que está vindo da China, eles têm uma preocupação muito maior com o consumidor, com trazer uma experiência muito mais conectada, de usabilidade para o consumidor do que as anteriores. Então isso muda a forma de você pensar. Cara, isso é game changer. E até você até trabalhar. Bom, o mercado o mercado mostra isso, né? O quanto essas marcas que vieram para cá estão transformando o consumo na mobilidade no Brasil. Então é mais do que só o Luiz falar aqui, é o que está acontecendo no mercado brasileiro e no mercado global, né? Mas acho que aqui não vamos falar bastante do nosso mercado brasileiro. Mas dá exemplo, por exemplo. O que vocês identificaram que não era algo que o brasileiro ia gostar, mandaram para a China devolveu? Tem diversas coisas, né? O carro na China, a experiência do produto na China é bem diferente daquela que acontece aqui no Brasil. Principalmente quando a gente fala de forma de direção, né? Então, por exemplo, os carros na China, boa parte deles tem um volante um pouco mais fino do que os carros aqui nacionais, tradicionais do Brasil. O banco também teria que ser um pouco mais mole, a espuma. O brasileiro gosta de uma espuma um pouco mais rígida, não dura, mas um pouco mais rígida. Suspensão no Brasil também é um pouco mais acertada, mais durinha. Lá ela é um pouco mais maleável, mais mole. Então, quando os carros vêm para cá, a gente tem todo um período de adaptação, de teste para entender qual é essa diferença de Brasil para lá, para você poder passar essa resposta para eles, para que eles possam fazer essas Adaptações. para que elas possam fazer essas adaptações. Algumas delas são mais simples, como suspensão, mas adaptações como volante não é uma coisa que você consegue mudar tão simples. Você tem que esperar um Model Year, um ano modelo de carro para você fazer uma alteração. Mas eles escutam e quando eles entendem a importância da mudança, cara, a agilidade é enorme. Você fazer o negócio acontecer e fazer com que o consumidor brasileiro ou o consumidor local tenha esse reconhecimento de que o produto é feito para eles. E não veio de lá e, tipo, vende aí, sabe? O meu mundo é tecnologia, né? Então, assim, eu já estava acostumado a ouvir essa história de smartphone, de computador, das coisas que vinham da China, de um momento em que o chinês só entregava o produto e falava, não, é isso aqui que tem, tá tudo certo. Esse mundo não Marcas existe mais. de smartphones que chegaram lá atrás e não conseguiram ficar, voltaram depois, mas voltaram já com essa outra pegada. E você estava falando da velocidade, eu tenho ouvido também aqui, a gente ouviu da Jovi, por exemplo, no episódio aqui de smartphones, de pedir uma alteração no produto e na semana seguinte já ter o aparelho pronto para poder ser testado aqui de novo e continuar evoluindo nesse P&D. É Sim. muito rápido. Muito, muito rápido. Para provar essa rapidez, você estava me contando a cada quantos segundos sai um carro da fábrica da GAC? Cara, tem uma fábrica nossa que produz um carro a cada 53 segundos. Cara, é muita coisa. Totalmente automatizada, com todo tipo de tecnologia de última geração. Pra vocês terem uma ideia, as marcas, essa indústria de tecnologia dentro do mundo automotivo na China investe em média 4 vezes mais do que a média do que as ocidentais investem em P&D e R&D. Então, pra você ter uma ideia, a gente tem 6 mil pessoas trabalhando em P&D na parte de tecnologia dentro da GAC. De um total de quantos funcionários? Não sei. Tá, Não tenho então. de cabeça, eu tô há um mês lá, ainda não tenho esse número de cabeça, mas 6 mil pessoas no R&D é muito relevante. Cara, eu posso dizer que 6 mil pessoas trabalhando no desenvolvimento de um produto, 6 mil pessoas
trazendo novas tecnologias. São 6 mil pessoas que são não só chinesas, que trabalham em R&D em vários lugares. Se eu não me engano, a gente tem 4 centros de R&D na Europa, agora na América Latina, em outras regiões, em outros continentes do mundo. Então, cabeças diferentes, trazendo pensamentos diferentes para trazer essa experiência diferente. Então, quando a gente fala que a China, não só a China está olhando para cá como forma diferente, mas ela entendeu que é uma soma de mentalidades globais que vai fazer um carro que seja mais globalizado e menos só chinês. Global e local ao mesmo tempo. Global e local. A gente fala esse glocal, que pode ser usado, mas a gente usa muito a expressão de feito por brasileiros para brasileiros, né? E vocês estão trabalhando ainda nesse mundo de P&D, vocês estão trabalhando muito com universidades também, né? Se aproximando de universidades para conseguir esses talentos aí. Acho que isso está muito ligado a essa direção da GAC de não só vir para o Brasil para montar carros, vender carros, mas para deixar um legado. Então, a gente acredita que o Brasil é um país super específico, super particular, então é importante ter cabeças brasileiras pensando nisso. Então, a gente criou uma parceria com 3 universidades brasileiras, a Federal de Santa Maria, Santa Catarina e a Unicamp, que vai ser o nosso suporte para ajudar o desenvolvimento do motor a etanol, o motor flex no Brasil. Então, não vai ser só a China que vai trabalhar sozinha. Mais uma adaptação aí. A gente vai trabalhar em conjunto com essas universidades para que o processo seja mais abrasileirado, tropicalizado e também usar todo o conhecimento fantástico que a gente tem no Brasil, essa capacidade gigantesca que a gente tem de inteligência para os nossos produtos. Não só para o Brasil, obviamente, para ser usado fora também. Mas já que a gente tem um baita asset aqui, por que não usar? Então, essa parceria faz parte desse processo de chegada no Brasil e de tropicalização e de deixar um legado para o brasileiro. E tá aí mais uma adaptação ao etanol, né? Sem dúvida. O flex, hoje em dia, é uma coisa necessária. Então, faz parte do processo de você estar no Brasil. Você tem que ter um carro que atenda às demandas do mercado. Então, beleza. Já chegaram de cara com 5 modelos no Brasil. Exatamente. A gente lançou a marca em junho desse ano de 2025 e, na sequência, a gente lançou os 5 carros da marca, sempre focando tentando atender a necessidade do consumidor, tanto B2B quanto B2C. Então, a gente trouxe um veículo híbrido e 4 elétricos. O híbrido é o nosso best-seller, né? O nosso campeão de vendas, que é o GS4. É um híbrido auto-recarregável, ele não é plug-in, então você não precisa recarregar na tomada. E 4 elétricos, com o Ion V, que é o nosso segundo mais vendido, o Ion Y, que é um monovolume, o HT, que é o nosso carro premium, nosso SUV premium, e o ES, que é um sedã mais focado no B2B, em frotas e em locadoras. E o que está mais chamando a atenção do brasileiro nesse caso? Assim? É o conjunto da obra, é um modelo específico, é a tecnologia embarcada? Acho que o nosso mercado hoje está muito bem abastecido de carros SUVs, né? Então, você tem que ser um pouco diferente, tem que ser... Como é que você traz essa diferença de um carro para o outro, né? Então, se você pegar o nosso GS4, que é o nosso campeão de vendas, aí tem um design completamente diferente dos demais. Ele é um carro ele tem várias linhas de destaque no carro, ele é um pouco menos arredondado, um pouco mais quadradinho, mas ele tem várias linhas. Tá vendo as imagens, ele tem várias linhas que chamam a atenção do consumidor. Inclusive, ele foi inspirado em algumas coisas do carro inspirados em Star Wars. Então, farol dianteiro, alguns ícones internos também na lanterna traseira. São coisas que quem é fã de Star Wars vai conseguir identificar algumas coisas. Vai ter review dele em breve no canal, então se liga. É isso Já aí. prometeram. É isso aí. Tem que dirigir, porque a experiência de direção é muito diferente. Esse nosso carro auto-recarregável, enquanto todo carro híbrido a gente vê no mercado, normalmente o motor a combustão é o motor principal e o motor híbrido é o que vai dar suporte ao carro. No GS4, o motor híbrido é o motor elétrico, né, híbrido, é o principal do carro e o que dá suporte é a combustão. O que isso quer dizer? É uma potência maior, ou seja, uma retomada, você tem uma potência mais instantânea, uma economia maior também de autonomia e um torque maior. Então, é uma experiência completamente diferente. Você fala, pô, mas eu mandei em outros, qual a diferença de um outro híbrido qualquer do mercado, cara? Só essa experiência de direção é muito diferente. Quando você entra nos carros elétricos, assim, aí a experiência do consumidor ela entra num outro nível. Eu até vou fazer uma brincadeira, uma comparação de um carro que eu tenho ainda hoje, que eu não cheguei na GAC há um mês, e eu estava com um outro veículo de uma outra marca, híbrido também, super novo, super tecnológico. Os carros da GAC, os carros elétricos da GAC, você chega próximo do carro, o carro abre para você. Então, a nossa maçaneta ela é embutida, então quando você chega próximo, ele abre. Você entra no carro, o carro já está, só precisa no freio, o carro já está ligado. Então, a hora que você tem a sua experiência de direção, tal, todo o carro você comanda pela central de entretenimento, pelo infotainment, né? Todo o controle do carro está ali. A hora que você quer sair do carro, você chegou no seu lugar, você põe no parque,
tal, que fica atrás do volante, Uhum. sai do carro, o carro desliga e fecha. Então parece uma bobagem, mas no dia a dia da gente, para quem tem mais de 40, que é o meu caso, que viveu com carros que eram Porra. a ignição, pô, Não, nossa, tinha que aquele colocar de o chave, fechar na virar, tranco. era um Fechar no trabalho. Poxa, quando você tem um start-stop é super legal, é uma evolução. Quando você entra no carro, que você não tem que ligar o carro já está ligado, é uma outra experiência. E eu trago esse exemplo de um outro veículo que eu tenho em casa, que minha esposa usa hoje, que ele tem um start-stop, Uhum. um carro novo, de 2024. Um fim de semana atrás, uns 2 finais de semana atrás, eu fui andar com esse carro, com minhas filhas e tal. Cheguei no lugar, no destino que a gente chegou, e saí do carro e esqueci de desligar. Porque eu tô Aham. acostumado com o GAC agora, eu tô andando no HT, e eu esqueci de desligar o carro, porque para mim é automático. Eu saí do carro, o carro Exato. desligar sozinho. Eu fui perceber que eu deixei o carro ligado quando eu voltei. Falei, puxa vida, deixei o carro ligado. Porque eu me acostumei com uma nova direção, Aham. com uma nova experiência. E quando você se acostuma com uma coisa melhor, a coisa, não vou dizer pior, mas Exato. a experiência que é um pouco mais, que tem um pouco mais de fricção, Fica pra trás. fica para trás. Fala, cara, como é que as pessoas não têm essa experiência ainda? Como é que as pessoas não se acostumaram com o que é melhor? Então, Aham. a gente chegou com uma experiência que, a hora que a hora que o consumidor se acostumar com isso, fala, cara, esse mundo que também é tecnológico, para mim já é passado. Uhum. Então, a gente tem muito essa cabeça de tirar essas fricções do dia a dia. Legal. Um outro feature que a gente tem no Ion V, que parece uma bobagem, que até quando eu cheguei na GAC, eu falei, cara, não é possível que isso é uma coisa que a pessoa vai comprar o carro por causa disso. E depois de um mês andando, entendendo isso, eu falei, cara, isso não é um vou comprar por causa disso, mas é um diferencial. Uhum. A gente tem um item chamado Thermovault no Ion V, que não é uma geladeira, tá? Aham. Mas é um item, um espaço que vai de menos 15 graus a mais 50, tá? Pô, Luiz, mas o que você vai usar com isso? Cara, Ah, pensa que você vai no supermercado, toda vez que você vai no supermercado e você compra alguma coisa de geladeira, você tem que ir para sua casa automaticamente na sequência, porque você vai estragar. Principalmente se você compra um sorvete. uhum. Ah, mas tô aqui, quero almoçar? Não pode. O sorvete vai derreter. Cara, se você tem um Ion V com esse Thermovault, e aí, exemplo de pessoas que trabalham com a gente no time, né? Pô, eu tava com o meu carro, resolvi almoçar no meio do caminho, deixei o sorvete no Thermovault. Cara, fui almoçar, voltei, o negócio estava congelado, porque ele Aham. tem essa variação de menos 15 a 60, a mais 50. E a hora que você desliga o carro fica, o Thermovault continua funcionando. Não é que ele vai desligar o carro e vai esquentar. Para uma viagem longa também, Uma cara. Você viagem parou, longa, comprou um salgadinho, não quer aquela hora, o refrigerante, até um desafio para água. você, quando você pegar o Ion V para testar, compra um açaí, põe no Thermovault, vai para Aham. sua casa e toma na sua casa, pra você ver se ele vai Essa estar inteiro ou não experiência, vai. né? De novo, parece uma bobagem, mas te traz um novo tipo de experiência do seu dia a dia que te Aham. quebra a fricção de, cara, eu preciso para minha casa direto ao supermercado. Sim, Talvez você sim. não precise. Ou pegou uma estrada, pegou um trânsito, tem um filho pequeno, precisa dar uma madeira, eu preciso esquentar uma madeira. Ou preciso gelar uma madeira. Você põe na temperatura que você precisa, você esquenta uma madeira, você gela uma madeira, você dá para sua criança, eu preciso esquentar uma comida para meu filho. Você consegue dar esse tipo de experiência que no mundo normal você não vai conseguir. Acho que hoje em dia não conheço nenhum outro carro que tenha um feature como esse. Aham. São exemplos, né, de coisas que a gente traz pensando no consumidor e na experiência, porque mais do que vender carro, a gente quer que o consumidor se conecte com o produto. Fala, Aham. pô, isso aqui entrega o que eu preciso e não só me leva para lá e para cá, porque honestamente, para lá e para cá qualquer carro pode fazer, Exato. entendeu? Não, super bacana. E quando a gente fala também da presença de vocês no Brasil, assim, o investimento que vocês estão fazendo de 6 bilhões de reais, né? 1 bilhão de De dólares, que dá dólar. cerca de 6 bilhões de reais aí, mostra bastante dessa vontade de estar aqui de verdade, né? Sim. Veio para ficar GAC veio e para investir. ficar, como a gente já falou aqui, a gente está investindo, parte desse 1 bilhão de reais é esse investimento que a gente está fazendo e vai fazer cada vez mais com as universidades. É um investimento a gente ter um centro de desenvolvimento, um R&D aqui no Brasil. A gente não está definindo aonde, mas a gente vai ter um centro de desenvolvimento aqui no Brasil, de ter essa intenção de ter uma produção local para produzir carros aqui para o Brasil e para outros mercados da América Latina. Então a gente veio com essa intenção de ficar e deixar esse legado para o E consumidor. Brasil de hub para América Latina. Sem dúvida. E assim, deixar esse legado mesmo, gerar emprego, gerar essa conectividade, essa conexão com o brasileiro, ajudar as pessoas a nos ajudar a desenvolver os produtos para o Brasil e para outros mercados. Então, a gente veio pensando como é que a gente pode ser melhor para a sociedade brasileira e não só vender carro. Perfeito. E aí entra nesse ponto também, assim, que você estava falando de presença no Brasil, de importar, de ouvir o brasileiro.
Um ponto muito sensível e que algumas fabricantes chegaram aqui, né, e acabaram patinando ali no começo, é com relação a peças, é com relação a pós-venda também. Como que vocês estão trabalhando isso? Ou como que vocês se prepararam para não ter problema nesse ponto? Acho que esse é um assunto super crítico e importante. Quando você monta uma empresa automotiva, principalmente no Brasil, que é o que eu posso falar com mais segurança, não adianta você só vender carro. Só você ter o carro e vender. Porque o consumidor, queira ou não, ele tem uma... O produto ele tem um ecossistema muito grande em cima dele, né? Porque se você está com um carro, você bater um carro, você precisa de consertar esse carro. Se você não tem peça, você já tem um problema ali. Você perde a segurança. Então, para você construir um ecossistema de segurança, de confiança com o consumidor brasileiro, você tem que ter uma rede de concessionários, você tem que ter uma rede de peças, você tem que ter muito além do que só ter um carro, um baita no produto que é o que a gente tem. Então, quando a gente veio para o Brasil, a primeira coisa que a gente determinou que seria importante é: eu preciso ter um estoque de peças pronto para atender o meu consumidor antes de eu vender carros. Então, antes de você chegar e vender, começar a vender carros, a gente já tinha um estoque de peças, uma super um galpão de peças que fica aqui perto de São Paulo, com uma quantidade gigantesca de peças para suprir essa necessidade. Inclusive, nessa história, agora no mês de novembro, está chegando outros 12 containers de mais peças para suprir essa necessidade. Então, é muito grande esse espaço, que fica aqui, como eu falei, aqui próximo de São Paulo. Cajamar, né? Cajamar. Então, a gente pensou com isso em primeiro lugar. Tendo isso, ter um ecossistema de concessionários que atende o Brasil todo. E aí, poxa, Luiz, mas como é que você determina isso? A primeira coisa é, os concessionários, além de vendedores, eles são influenciadores. Então, a gente tinha que achar marcas ou redes ou bandeiras que conectassem com a gente. Não é só pegar a principal, a maior. Não, a gente queria pegar grupos que fossem... que tivesse essa conexão com a nossa intenção de visão de mercado, né? Então, a gente escolhemos 28 grupos, que hoje correspondem a 59 lojas no Brasil todo, quase todos os estados. Estamos em 95% do Brasil, nas grandes capitais, e a tendência é que a gente, até março do ano que vem, a gente atinja 100 concessionárias no Brasil todo, não só as capitais, indo para outros mercados, porque é importante ter essa capilaridade para o consumidor chegar: pô, posso comprar meu carro em Chapecó, por exemplo? Posso comprar meu carro em Ribeirão Preto? Posso comprar meu carro em São Paulo? Em qualquer que seja o lugar, a gente dar essa segurança para esse consumidor, enquanto em algum desses lugares a gente não tem. Obviamente que o dealer, o concessionário que é responsável pelo estado, ele tem essa capilaridade de entrar no estado e atender a necessidade do consumidor que esteja próximo ou um pouco mais distante da capital, para poder também suprir essa necessidade, ou com pós-venda ou com leve trás. Então, pensar não é só vender por vender, mas criar esse ecossistema de segurança para o consumidor, para que ele fala: pô, cara, eu posso comprar esse produto porque esse dealer, esse concessionário eu conheço, eles têm as peças, eles têm a segurança, eles têm a qualidade. Então, eles têm um baita produto que eu dirigi, eu testei e eu comprovei isso. Então, esse ecossistema é super relevante. Se a gente não vem com essa mentalidade, a chance de dar errado é enorme. Porque se der algum problema com o produto e você não está pronto para resolver, cara, e eu te falo, o nosso CEO, o Alex, em toda reunião que a gente tem de semanal, de diretoria ou de time, se tem alguma coisa, algum alerta que seja, não vou nem dizer vermelho, amarelo, ou que seja bege, se é que existe, de algum consumidor que pode ter algum problema, ele fala: para tudo que a gente está fazendo, vamos resolver o problema desse um consumidor. Pô, mas eu tenho N coisas a acontecer. Cara, é um consumidor. Pode falar então, exatamente. Então, qualquer coisa que a gente possa ter com algum consumidor, a gente para tudo que a gente está fazendo e vai olhar para resolver esse problema. Porque no fim do dia, é essa pessoa que vai falar para outras, essa pessoa que vai ser o nosso advogado, para o bem ou para o mal, e essa pessoa que vai ajudar a gente a construir uma marca. Uma marca não se constrói sozinha, ela se constrói com pessoas, com um time interno da GAC, com os nossos consumidores, com os nossos dealers, e todo mundo como um ecossistema. Por isso a gente tem que estar todo mundo junto, e essas pessoas têm que ser o topo da cadeia, e não o centro, é o topo. E você estava falando de números também, né? Você falou das concessionárias e tal, chegando a quase 100. Quantos carros já foram vendidos nesses 3 meses? A gente vendeu em 3 meses e 9 dias, foram 2.000 carros. É muita coisa. Hoje a gente já passou disso, porque a gente já está chegando no 4º mês de venda. Assim, perceba que é uma marca recém-lançada, recém-começada, é um super resultado para a gente, de trazer com 5 produtos e ter um bom mix. Eu acho que o brasileiro está começando a entender o nosso produto, a cair no gosto do brasileiro, e a tendência é daí para cima conseguir fazer um 2026 bem recheado de GACs pelo Brasil todo. E 2026 tem planos aí de fábrica, inclusive. Se Deus quiser, é uma coisa que a gente está trabalhando muito forte, de a gente poder
a poder confirmar e anunciar isso quanto antes. A gente está nessa discussão já há alguns meses, há um tempo já. Eu espero que a gente consiga fazer isso quanto antes, porque é mais um ponto de você confirmar, poxa, não viemos só para ficar. E uma fábrica não é só... Ela não é só, não gira em torno só de você produzir carros, né? Ela gira em torno de você criar empregos ou fortalecer empregos, um ecossistema de fornecedores, de parceiros. Então, não é só, poxa, eu vou produzir 5, 10, sei lá quantos mil carros, mas você criar uma história em volta disso. Então, mais um dos pontos que a gente quer deixar de legado pro brasileiro, de que a gente não veio só para ficar e viemos para ficar no Brasil, não só para vender carros. Já tem estudo de onde essa fábrica pode ser? Tem vários estudos, tem várias opções, a gente está fazendo essa análise final, espero que em breve a gente consiga analisar, consiga anunciar, mas tem vários estudos aí, tem vários times brasileiros e chineses que estão rodando o Brasil para entender essas possibilidades. E a gente está falando, 2.000 veículos vendidos em 3 meses e 9 dias, você falou. A meta de você, 100 mil em 5 anos. Quer dizer, uma meta ousada também. Sim. Caminho para chegar lá. O que vocês estão traçando assim em termos de planejamento para os próximos anos? Eu acho que tem muita coisa, né? Obviamente, mais produtos, ter lançamentos para o ano que vem, carros que ajudam a complementar esse nosso line-up, né? Essa nossa linha de produtos, para atender outras demandas de consumidores, crescer a nossa rede de concessionários, cada vez mais continuar ouvindo o nosso consumidor, de ouvir um pouco da demanda deles. Mas o principal de tudo isso é você entender um pouco qual a necessidade desse consumidor e ajudá-los a entender dessa mudança da mobilidade, né? Toda mudança de tecnologia, e você sabe muito bem disso, se demanda de um período de educação, né? Então, cada vez mais, o nosso trabalho no lado do marketing de comunicação é ajudar o consumidor a entender como esse novo mundo ajuda e provém de uma nova experiência para o consumidor. Hoje em dia, os carros chineses, os carros dessa nova tecnologia, dessa nova mobilidade são softwares sobre rodas. Que é muito diferente do que a gente via antigamente. Mas a gente tem curiosidade. Eu estava vendo uma matéria essa semana, estava comentando com você. Um carro pode ter 3.000 chips. Porque hoje tudo é eletrônico. Você vai, né, ligar o para-brisa, limpador de para-brisa é eletrônico. Você vai, tudo muito conectado. Conectado. Pra vocês terem uma ideia, a boa parte desses produtos hoje, tanto da GAC quanto outras marcas, usam chip da Qualcomm Snapdragon, que quem conhece, quem está ligado nesse mundo da tecnologia, dos gamers, sabe o que é isso. Não tô aqui não vou nem me arriscar a explicar, porque você sabe muito melhor do que eu. Mas é isso, trazer essa experiência e essa educação é extremamente importante para o consumidor entender que um carro elétrico, ele não é um carro que não vai ele é tão seguro ou mais do que um carro a combustão, é um carro que a bateria vai te dar uma vida útil, cara, de no mínimo 20 anos você usando o seu carro, então provavelmente seu carro vai acabar antes da bateria, e daqui a 20 anos essa bateria vai ter 80% de performance ainda, então se o carro tem 500 km de autonomia, daqui a 20 anos ele vai ter 400, 300 e poucos quilômetros de autonomia. Ou seja, é uma baita coisa. Então, a gente tem que ajudar as pessoas a entender essa nova experiência, esse novo momento da mobilidade do Brasil, do automotivo no Brasil, para garantir essa segurança para eles. Poxa, eu posso mudar de um carro híbrido para um carro a combustão para um carro híbrido, ou de um carro a combustão para um carro elétrico, dependendo da forma de uso do seu carro, você pode se tranquilamente. Vai depender muito da forma que você usa. E a gente tem que ser muito honesto. Se você usa para tal motivo, cara, a melhor opção para você é um carro híbrido. Se você usa para aquele outro motivo, é o plug-in híbrido. Para esse específico, é o elétrico. Então, a gente tem que também ser honesto e falar, poxa, então, para esse consumidor, tem esse tipo de necessidade, eu ofereço esse tipo de produto. Porque no fim do dia, se ele comprar o que ele precisa e não o que eu quero vender, cara, ele vai virar o seu cliente pro resto da sua vida. Então, a gente tem que muito trabalhar nisso, criar esse ecossistema de segurança para que ele possa comprar o nosso produto, ter uma experiência completamente sem fricção. Falo muito dessa questão da fricção. Poxa, Luiz, você fala muito disso. Porque, cara, qualquer fricção é um ponto negativo para você comprar um produto como um todo. Então, a gente fala muito de carro aqui, mas um telefone celular, de uma geladeira, tudo na sua casa. Qualquer ponto de fricção, se você ligar para um teleatendimento para reclamar de alguma coisa, é um ponto de fricção. Uma marca que não te oferece isso, te oferece um negócio para você resolver pelo WhatsApp, maravilhoso. O WhatsApp está no seu dia a dia, você faz onde você quiser. Então, esse tipo de experiência, cada vez mais as marcas têm que oferecer. E é o nosso trabalho de marketing de comunicação prover isso para o consumidor, não só fazer isso acontecer, mas informar que isso existe. Você está falando de tecnologia e de chip, processador. Para mim, assim, nessa disputa desse mercado entre chineses, ocidentais, as marcas todas, cara, quem está ganhando são as marcas de tecnologia, né? Porque eu estava lá, como te falei, no Xangai Auto, stand da Intel gigante, stand da Snapdragon gigante, stand da Huawei gigante, a própria Xiaomi, né, que começou com smartphone, fazendo carro. Então, assim, as marcas de tecnologia estão nadando de braçada, porque elas atendem todas no final. Sabe que
esse é uma baita provocação legal, um comentário legal, porque eu acho que as marcas começaram a entender, não só as não automotivas a entenderem a importância da mobilidade e as automotivas a entenderem a importância da conectividade. Então, de uns anos para cá, se você vai numa CES, você começou a ver marcas automotivas ali dentro. Se você vai num salão do automóvel, como Xangai, como os principais na Europa e aqui no Brasil também, esse ano com o retorno do salão do automóvel, você vai ver empresas de tecnologias ligadas a isso. Por N motivos, porque a mobilidade hoje, como eu falei, o carro não é só o meio de locomoção da sua casa até o seu trabalho. O carro, ele é um ecossistema de tecnologia. Você pode fazer N coisas no seu carro, né? Ele proporciona N possibilidades, né? E cada vez mais isso vai. A gente brinca aqui num sonho grande de você chegar no seu carro pela conectividade e você conseguir comprar as coisas. Ah, mas poxa, eu vou num restaurante, num fast food, eu passo lá pela conectividade de uma coisa ou outra e pelo infotenimento eu consigo fazer o pagamento. Sim. Isso é super possível fazer hoje. É uma questão de você realizar essa coisa, porque já tem a conectividade, já tem os chips, já tem essas coisas. Então, cada vez mais essa experiência sem fricções faz com que as empresas se conectem, como a gente falou da Qualcomm aqui, da Intel e N outras, as próprias telefônicas, né, como um todo, que proporcionam esses chips para serem colocados nos carros, para você ter essa conectividade via 4G, 5G. Então, as marcas estão começando a se conectar. Cada vez mais essas parcerias estão se concretizando, fazendo com que o consumidor tenha uma visão até maior do que ele está comprando. Não é só um carro por ser um carro com uma roda X, é um carro que tem N assets de tecnologia por trás que a gente pode falar, porque são marcas mega renomadas no mundo todo. Perfeito. Luiz, a gente está caminhando para o final da nossa conversa, mas tem algum último ponto que você gostaria de martelar ou alguma coisa que a gente não falou ainda? Olha, eu acho que, como eu falei, a gente está falando bastante da GAC, que acabou de chegar, é uma marca aterrissada aqui no Brasil. As pessoas estão conhecendo ainda o produto, tanto o GS4 quanto o Ion V, o HT, o Ion Y e o ES. Sugiro, conheçam o produto ou numa concessionária ou nas lojas e shopping que a gente tem, em alguns shoppings do Brasil. É uma marca que veio pensando no consumidor. A GAC, antes até de produzir carros da GAC, a GAC foi escolhida na China como a empresa que produz os carros da Toyota e da Honda. Então, hoje, na Honda e a Toyota, os carros vendidos na China, boa parte deles são produzidos pela GAC. Então, tudo isso que a gente aprendeu com eles no passado, antes da gente começar a produzir os carros da GAC, a gente trouxe para os produtos que são vendidos aqui no Brasil e em outros lugares do mundo. Então, toda a qualidade, essa preocupação da qualidade que a Toyota e a Honda têm, a gente conseguiu aprender com eles, assim como eles aprenderam com a gente a parte de tecnologia, de conectividade que eles usam nos carros deles, que são produzidos agora, nos novos modelos na China, usam essa tecnologia. Então, essa parceria foi extremamente relevante para a gente poder contar essa história e para os brasileiros terem mais segurança no nosso produto. E, assim, tenho certeza que na hora que vocês dirigirem um carro nosso, a experiência de direção vai ser muito diferente do que vocês veem no mundo automotivo hoje de venda no Brasil, tá? Então, testem um produto, validem um produto. Se vocês não gostarem, falem pra gente o que vocês não gostaram, porque essas informações do que vocês não gostam ajudam a gente a melhorar. E como a gente já falou isso no começo, o time da China é super aberto a entender, tanto que a gente tem os nossos grupos de discussão de pessoas que são donos de carros para trocar ideias, como se fossem comitês, para saber o que funciona, o que não funciona, o que pode melhorar, o que é muito bom. Então a gente tem essas discussões com frequência porque a gente quer sempre melhorar. O carro que a gente tem hoje ele é muito bom, mas ele pode ser melhor. O carro que a gente vai trazer amanhã ele vai ser muito melhor, mas ele pode ser melhor ainda. Mas a gente só vai descobrir isso nesse círculo de discussões. Então a gente traz muito o consumidor para o nosso lado. Então testem o carro, conheçam os GACs. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender com o que a gente vai mudar esse mercado. Tanto que a nossa assinatura é Go and Change, né? Vamos chegar e modificar a experiência do consumidor com os nossos carros. Perfeito. Bom, são mais de 100 concessionárias já no Brasil inteiro, as principais capitais. Estou deixando o link aqui debaixo também do site da GAC para vocês acompanharem e verem os 5 modelos que já estão à venda aqui no Brasil. O LinkedIn do Luiz também está aqui do lado. Então, se você tem um GAC já e quiser mandar esse feedback que ele falou, por favor, já vai lá no LinkedIn que eu já estou deixando o caminho. Pode mandar, a gente está sempre falando alguma coisa do mercado, de alguma novidade. Sou bem ativo no LinkedIn, então respondo todas as mensagens que chegam para mim. Pode mandar reclamação, elogio do produto. Cara, eu vou pegar essa informação, vou repassar para o time, porque, de novo, a gente só vai poder ser melhor se a gente tiver esse tipo de resposta dos dois lados. Isso aí, linha direta, ó. Isso aí. Luiz Fernando Guidosi, diretor de marketing da GAC. Prazerzão, cara. Muito obrigado. Foi ótimo. Super prazer, muito obrigado. Contem comigo. É isso. E até o próximo episódio, pessoal. Valeu.